para todos, sempre seja louvado o nome do nosso Deus, o Deus de poder, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor Jesus Cristo, esteja exaltando a Deus, glorificando ao Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Abra a sua Bíblia no livro conforme escreveu Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo, ele já escrevia este livro. Jesus falava conosco através desta palavra, 700 anos. Veja como é o poder de Deus. Veja aqui no capítulo 53 da nossa Bíblia, capítulo de número 53, o versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Fez duas perguntas, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, nem aparência, para que desejássemos. E diz aqui o versículo 3, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Veja que versículo poderoso. E diz aqui o versículo de número 4. Veja, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, aleluia, enfermidade, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o versículo 5 diz assim, aleluia, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que poder, este é uma leitura poderosa, é a revelação de Jesus Cristo. Aqui fala do próprio Jesus Cristo. Ele era desprezado, nós não fizemos dele caso algum, mas quem foi ele? Foi o Senhor, foi Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores, nós éramos feridos, ele tomou sobre si as nossas dores, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós que tínhamos dores, oh meu irmão, minha irmã, você que está cheio de doença, Jesus já levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas dores, ele levou sobre si. Por isso que as doenças não podem suportar o nome do Senhor Jesus Cristo. As doenças não podem aguentar o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Você que está doente, agora receba de Deus a cura agora, a cura deste mal. Seja curado, seja abençoado agora pelas feridas do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele. Jesus,
Ele fez isso não foi porque nós éramos bons, não foi porque nós prestávamos, foi exatamente porque estávamos perdidos, estava sem solução. Nós não tínhamos solução. Deus mandou Jesus e Jesus fez isto por nós. E diz aqui: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre nós a iniquidade de nós todos. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Aleluia. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Mas foi mesmo assim, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu. Ele poderia abrir a sua boca, ele poderia dizer o que queria, mas era o sacrifício, era um sacrifício que Jesus estava fazendo. Meu amigo, olhe para este sacrifício, exalte ao Senhor, o Deus de eternidade, aceite a Jesus, porque não existe nunca, ninguém pode fazer nada por você. Você está aí diante de Deus, você está diante do sacrifício de Deus, e agora é você e Deus que está aí. Ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Ele foi afligido, Jesus foi afligido, mas ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Quem contará? É uma pergunta, quem contará? Ninguém conseguirá, aleluia. Ah, meu amigo, porquanto foi contado com todos os homens da terra, ele foi contado, ele foi cortado da terra, e ele, da opressão, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. O meu Jesus foi afligido, ele não aguentava, mas ele dizia: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja aqui o que é que diz: da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Ele foi atingido. No versículo 8 aqui, ele está sendo atingido por nós, por todos vocês, por todos nós, por mim, por todos que estão aqui. Você, moço, você, moça, você, seja branco, seja preto, seja quem for, seja pessoas, quando for pessoas, foi afligido por ele. Sim, nós recebemos a salvação por esta aflição de Jesus. E diz aqui o versículo 9: puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Aleluia! Ainda nunca somente cometeu injustiça, nem houve engano, não houve engano na sua boca, não! Nunca se houve engano na boca dele. Porém o Senhor, ele quis fazer isso. Versículo 10: porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação dos pecados, verá a sua posteridade, a sua descendência prolongará e os seus dias, e a boa verdade, a boa vontade, o Senhor prosperará na sua mão. Sim, porque Deus, ele foi afligido, mas ele não abriu a sua boca. Jesus, ele era Deus, toda a vida ele foi Deus. Ele foi encarnado, desceu ali com a ordem de Deus, desceu a Jerusalém, foi ali a Maria, e Maria estava jovem ainda, mas ela era jovem, e disse: o Senhor mandou um anjo dizer a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela ficou admirada com aquela saudação. Que saudação seria aquela? Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o que há de nascer de você
vai ser santo. Era Deus. Deus agora descia. Viveu 33 anos somente. 33 anos. Por isso que ele passou por aquele sofrimento. Bendito seja Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarado. Você está sendo sarado agora. Pelo poder de Deus está sendo sarado. O nome de Jesus. Glorifique ao nome poderoso de Deus. E diz aqui, veja o que é que diz no versículo 11, diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quem ficará satisfeito? O Senhor, quando salvar a tua vida, quando salvar as nossas vidas. Ele já nos salvou, mas quer salvar ainda você jovem, você moça, você velho, você ancião, você mulher, você moça, vocês que estão aí. Ele quer salvar, ele quer ver o trabalho das suas mãos. Diz aqui, veja o que diz aqui: e com o seu conhecimento meu servo justo justificará muito, porque a iniquidade dele levará sobre si. Ele levou toda a iniquidade, o pecado, a maldade do homem. Não importa o que o homem faça, o Deus de poder, ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para te dar um perdão glorioso, para te dar um perdão abençoado. Então glorifique, exalte a esse Deus, exalte ao Deus de poder, que ele veio com este propósito. Foi para isso mesmo. Quando tu nascesse, já tinha acontecido tudo isso. Então agora você está com os braços abertos agora. Jesus está de braços abertos e dizendo: vinde em mim, vinde bendito de meu Pai, vinde filho meu, aceita ao meu poder, aceita a minha fé. Eu tomei sobre todos os pecados, eu tomei sobre todos os pecados, toda a sua enfermidade, todo o seu mal eu tomei sobre mim. Agora, Deus quer que você faça a sua decisão. Faça a decisão para Deus. Viva com este Deus. Seja abençoado. E o último versículo diz assim, veja só o versículo 12, o 53 e o 12 diz: por isto lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. Ele intercede por você. Seja você quem for, seja as pessoas quem for, Deus intercede com gemido inexprimível. Ele é o poderoso de Deus, ele é o poderoso do Senhor Jesus Cristo. Ele é Jesus. O Pai já terminou a sua obra. Jesus continua trabalhando, continua fazendo a obra. Jesus continua dizendo: vinde, filho bendito de meu Pai, possuí por herança o reino. Que alegria! O reino que está preparado desde a fundação do mundo. Jesus está dizendo agora: vinde para aceitar o Evangelho. Sobre esta palavra poderosa, quem deu crédito? Quem deu crédito? Eu dei crédito, você dá crédito também. Dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito, porque Deus vai abençoar, Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe encher de graça, Deus vai fazer de você um vencedor para a glória de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? É a pergunta.
direita dele agora. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Então glorifique a Deus, exalte ao Senhor Jesus Cristo e diga agora: meu jovem, eu dou crédito. Diga agora, minha jovem, eu dou crédito. Diga agora, meu senhor, eu dou crédito. Diga agora, meu jovem, meu senhor, minha senhora, eu dou crédito, aceitando a Jesus como seu Salvador. Dê crédito ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para todos sempre. O poder está com Deus e eu exalto a este Deus. Eu glorifico ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão, ao Deus de Moisés, ao Deus de Elias, ao Deus de Jeremias, ao Deus dos patriarcas, ao Deus dos reis, ao Deus da terra, ao Deus da igreja, ao Deus meu. Eu glorifico e exalto a este Deus. Glorificado seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia.